Fala pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar um pouco com variáveis no Solidity. A gente vai trabalhar com as variáveis primitivas. Vamos criar aqui um arquivo na pasta contracts, um arquivo chamado variables.sol, que é a extensão do Solidity. Como vocês sabem, no Solidity a gente precisa dizer qual é a licença e qual é a versão do compilador que ele vai rodar o nosso contrato. Eu vou vir aqui colar a licença e a versão que a gente vai usar é o Pragma Solidity 0.8.0. Eu posso estar usando ele e eu posso estar usando o 7, mas a versão que está agora é a 0.8.17. A forma de você usar a versão é mais indicado você deixar a versão fixa, porque aí você garante que vai ser só aquela versão. Mas a gente tem outras formas e a gente pode estar trabalhando, pegando até a última versão, até ele chegar de 8 até uma quantidade de números que vem aqui. Mas se ele chegar em 9 aqui, ele não vai funcionar pra gente e o compilador não vai deixar compilar, beleza? Só vai compilar na versão que a gente quer. Então eu geralmente vou setar a versão com a versão específica para não dar problema no nosso contrato. É assim que a maioria dos contratos são feitos. Aqui eu vou criar um contrato com a palavra contract e vou dar o nome a ele de variable, letra maiúscula. Pronto, criado o corpo do contrato, a gente vai começar com as primeiras variáveis. Eu vou aqui listar quais são as variáveis que a gente vai trabalhar aqui, tá bem? A gente vai trabalhar com uma variável do tipo boolean, que são variáveis primitivas, o boolean, o int e address. Para você setar uma variável no Solidity, você precisa dizer primeiro qual é o tipo, bool, o nome da variável, colocar aqui boolean, e você pode setar o valor. Porém, no Solidity, o valor ele já vem pré-definido. Se sua variável vai começar com falso, então você não precisa setar o valor, porque o valor padrão da variável do tipo booleano já é falso. Então o valor padrão é falso nesse caso aqui. Porém, se você for setar o valor, você quer que ela já inicie como true, aí você realmente tem que setar o valor true. E também a gente tem visibilidade da variável. Desse jeito aqui ela está como internal, então você tem três tipos: internal, private e public. A gente vai trabalhar sobre visibilidade no Solidity e vocês vão entender mais sobre isso. Mas a gente pode usar ela como public porque ela vai gerar um método para a gente conseguir visualizar essa variável e ela não ficar só apenas no escopo do contrato, ela ficar externa para você conseguir testar essa variável e ver qual o valor que ela tem no momento, tá bem? Aí a gente vai começar a trabalhar mais com o public só para questão didática, mas a gente tem que escolher se vai ser público, vai ser privada ou vai ser interno de acordo com a regra do negócio e do formato do código que você está escrevendo. A outra variável que a gente vai ver vai ser um int. Essa variável int ela tem um range de 8 até 256. Um int porque ela é uma variável não assinada, é um inteiro não assinado, ele não admite números negativos, só de 0 a números positivos. Aí a gente tem aqui um int vai de 8 a 256, que nem eu falei. Por exemplo, a gente colocar aqui o int 8, ele vai ter um range que equivale a 255. Eu vou explicar com um exemplo, vamos lá. A gente vai ter aqui um int, tá aqui um inteiro, 8. Isso aí você vai escolher esse range de acordo com a quantidade de números que você vai guardar ali na variável. Vou vir aqui e vou colocar 255 nessa variável, ele vai aceitar. Porém, como é que é feito esse cálculo? Como é que você sabe a quantidade de números que pode ser adicionado nessa variável que é o int 8, ou no caso, no range que você queira? Ele tem um padrão que é o seguinte: ele sempre é 2 elevado ao número que você está colocando aí, ao 8, ao 256, a um int 32, por aí vai, beleza? De acordo com o range. Ele vai o valor padrão das variáveis um int e int padrão é 0. Se você não botar nada, ele vai vir com 0. E o valor que ele vai chegar, no caso ao int 8, vai ser de 2 elevado a 8 menos 1. Por que menos 1?
Porque 2 elevado a 8 vai dar 256. Só que se você botar 256 é o máximo que ele vai chegar, então ele vai dar erro. E aqui a própria IDE vai te mostrar, isso é muito bom do Remix, e ele vai te mostrar, porque você extrapolou o tamanho, então você teria que estar usando aqui, vamos dizer que o 16, e aí você conseguiria estar utilizando, entendeu? Com o 256 você estourou o int 8, então você deveria estar usando um int maior. Então você tem que saber exatamente o que você está usando aqui, o tipo de int, para você estar trabalhando da melhor forma. Isso aqui ele vai até o 256, beleza? E aqui você bota o range que vai até 256 e aquele seria 256. Seria 2 elevado a 256 menos 1 também. Vindo aqui, deixa eu setar aqui, o valor máximo seria 255. E basicamente tem um range e o range e também tem um alias. O alias do int é só você declarar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Se você quer declarar que você vai utilizar um int 256 sem precisar setar mesmo o 256, só você tirar o 256 aqui e colocar só esse alias. Pronto, aqui ele já está com o formato, ele vai ser o int 256, mas ele está com um apelido para você não estar precisando sempre especificar. Mas eu sempre especifico, porque eu gosto de saber realmente o que é que eu estou fazendo no meu contrato. Aí agora a gente vai para a parte do int, que ele vai aceitar números negativos e números inteiros positivos também. Que para você, ele também tem um range, e aí você vai escolher o range que você necessita, como a gente tem um range no int também, beleza? Eu vou vir aqui, vou declarar uma variável do tipo int, vou dizer aqui que ela vai ser inteiro com negativo, e aqui ele vai aceitar negativo. Inclusive a gente pode vir aqui para você ver que ele não aceita. Se eu vir aqui botar -1, ele vai mostrar o erro, porque ele não é assinado. Quando não é assinado, que esse unsigned, que tem um U na frente do I, é porque ele não aceita inteiros negativos. Tranquilo? Deixar aqui, vamos voltar aqui para um int. Então aqui ele vai aceitar negativo, vai aceitar positivos também. A gente tem como saber qual o valor máximo que chega aquele número sem precisar estar fazendo todos esses cálculos aqui. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, colocar criar uma variável chamada int. Uma variável int, para a gente saber o tamanho dela. Int 8, essa aqui é um alias, é a mesma coisa de 256, beleza? Mas no caso, eu vou usar essa nova aqui, 8, e vou criar aqui, ó, min int, e vou colocar o type. Esse type a gente vai conseguir saber o mínimo e o máximo dessa variável. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui um int, int 8, min, e vou fazer aqui o máximo também. Máximo. Aí a gente precisa estar colocando sempre essa, só para visualizar, não é necessário estar colocando public, mas quando eu for executar esse contrato aqui, fazer o deploy dele, para a gente conseguir ver ele funcionando, aí a gente ganha um método para acessar o valor dessa variável, senão a gente não vai conseguir enxergar essa variável. Eu vou vir aqui, vou salvar, vou vir aqui, compilo ele, mas como ele está em autocompile, ele vai compilar para a gente sozinho. Então você marca aqui como autocompile e vai identificar qual é a versão, que já está identificando aqui, porque a gente setou usando o Pragma Solidity. Eu vou vir aqui, o contrato selecionado, vou fazer o deploy. Quando eu fizer esse deploy, o contrato vai estar aqui. E aqui a gente tem todas as variáveis que a gente declarou, ela só está aparecendo esse botão porque a gente colocou esse public. Se não tivesse colocado o public, a gente não conseguiria ver, ficar interno para o contrato para você tratar essa variável de forma interna ou privada, dependendo de como você queira colocar a visibilidade. Beleza? Eu vou vir aqui e colocar o boolean estava como outro que a gente marcou, o inteiro que a gente colocou também. Eu vou vir aqui que a gente colocou 200, a gente tem um min max, o min do int 8, int 8 e isso aqui é o máximo, né, do int 8, o máximo, e o mínimo dele, que seria negativo, 128, beleza? E o positivo seria 127, porque ele sempre é -1 quando você faz o negativo dele.
Aqui a gente tem o int que a gente já colocou, não foi aqui, que ele vai até 256. Tem ele inteiro, o int até, no caso, 8 bits. E aqui a gente tem, no 8 bits não, 2 elevado a 8, que daria 255, que é 2 elevado a 8 menos 1. E aqui também a mesma coisa com o alias, que seria a mesma coisa do int 256. Ele só é um alias para o int 256. E outra variável que a gente vai tratar aqui é a variável do tipo address. Eu vou criar aqui uma variável tipo address, o nome dela, vou colocar como public. E aqui eu posso colocar o valor dessa variável. Essa variável ela é especial aqui para o Solidity. Você não vai vir em outra linguagem, porque ela guarda o endereço de um contrato ou de uma carteira do usuário. Eu vou pegar aqui, isso aqui é meu endereço, vou copiar aqui e vou colar esse endereço e ele vai guardar. Então, quando eu fechar esse contrato aqui e executei novamente, fazer um novo deploy, ele vai enxergar aqui o meu ADDR, que é a minha variável, e vai me trazer a minha carteira de usuário aqui pública, que vai estar guardada. Se fosse um endereço de um contrato, também guardaria. E se você não traz, vou colocar aqui um novo 2, e você não especifica, ele também vai ter um valor padrão. Esse valor padrão, vou fechar aqui, vai ser representado por zeros. Vou vir aqui, o 2, você vai ver que ele vai ser preenchido dessa forma. Então o valor padrão vai ser esse. Caso você não preencha essa variável com um endereço sendo público ou privado, sendo público de um usuário ou de um contrato também. Vamos lá, eu vou aqui me alongar um pouquinho para a gente entender aqui também que a gente tem o byte também, é um formato de string, só que no formato cru, né, raw. Então a gente tem bytes de 1 até 32, beleza? E aí eu vou criar aqui uma variável chamada public. E aqui eu vou guardar, ele só vai aceitar aqui um byte, que seria um caractere. Vamos ver aqui, eu tenho que botar o nome também, né? Vou botar aqui B1, que é de 1 byte. Se eu vir aqui e adicionar outro caractere, ele não vai deixar, vai reclamar aqui, porque ele está passando, tá com 2 bytes aqui, então ele só aceita 1. E a gente pode ter aqui, vou direto para o último, que é o 32 aqui, e aqui ele vai poder ter uma string de até 32 caracteres. E quando você faz esse uso de bytes, para você estar minimizando a quantidade que ele armazena de uma forma que é melhor e mais performática do que você colocar no tipo string, que a gente também tem e vai ver aqui também, beleza? Então, basicamente, a gente vai ter aqui, eu posso colocar aqui até 32 caracteres, mas eu vou botar aqui só, por exemplo, o meu nome. Esse meu nome aqui eu tenho quantas letras? 6 letras. Se eu sei que tem 6 letras, eu não preciso de 32 bytes. Eu preciso só de quanto? De 6 bytes. Então eu vou colocando o tipo do byte de acordo, o tamanho de byte, né, de acordo com realmente o que é que eu tenho para colocar ali naquela string. E você vai ver que quando a gente compilar esse contrato aqui e for tentar pegar ele, vou vir aqui pegar o byte 1 e o byte 2, você vai ver que ele vai transformar isso aqui num string no formato raw string, beleza? Só que você tem como fazer um decode desse dado aqui, que não dá para entender o que é, no seu front-end ou na sua própria, aqui no próprio Solidity, fazendo o seguinte, transformando de byte para string. Então a gente pode vir aqui fazer function, não precisa se preocupar se não entender a função, é só para a gente ver que dá para fazer esse decode byte to string. Aí a gente vai receber aqui, o tipo vai ter que ser byte, né, que a gente vai receber. Esse memory aqui eu vou explicar a vocês depois o que é. E aqui eu vou colocar o nosso parâmetro, vai ser byte, beleza? O nome do parâmetro. E aqui eu vou ter a visibilidade, vai ser public também. Eu vou ter aqui o purry, depois eu explico a vocês o que é. E que vai retornar, né? Vai ter a palavra return e ele vai retornar o que? Vai retornar uma string que vai ficar armazenado na memória. Não no contrato. O contrato é o tipo storage. Nas aulas dos módulos passados eu expliquei sobre storage e memory, beleza? Vou vir aqui e vou retornar
Turn a string aqui. Vamos retornar aqui string e ele vai fazer um cast para string. Vai pegar meu byte aqui e vai fazer um cast para string, beleza? Deixa eu ver aqui que ele tá dando um errinho. Vamos ver qual erro que ele tá dando. É byte, né? No plural aqui. Byte, tem um S. E aqui, string. Precisa de ponto e vírgula, sempre bom. No Solid você precisa finalizar a instrução com ponto e vírgula, beleza? E agora a gente vai fechar aqui. Vou fazer o deploy desse contrato novamente. A gente vai ter aqui o nosso byte, que no caso é meu nome. E eu quero ver, transformar esse byte de volta para essa string aqui. Beleza? Eu vou vir aqui, vou colocar. E ele vai trazer minha string já decodificado. Isso aqui, não se preocupa em entender essas funções, que a gente vai ter uma aula só de funções de visibilidade também. Tranquilo? Basicamente, por essa aula é só isso. A gente vai ver mais sobre variáveis também. E aí a gente vai melhorando nosso conhecimento no core da linguagem para entender todos os dados que a gente pode trabalhar com a linguagem Solid. Então, até a próxima aula. Valeu!